Salve, salve pessoal, um abraço para você que acompanha o nosso canal. Nesta quinta-feira foi sorteada a chave de US Open, sempre um momento bem legal para a gente saber quem que o nosso tenista preferido vai jogar, qual que é o caminho dos grandes favoritos até a final. O sorteio da chave é um momento muito aguardado pelos fãs, pelos próprios tenistas, é bem legal. E aqui com o sorteio em mãos, com a chave em mãos, a gente vai fazer uma análise sobre o João Fonseca, que é o único brasileiro na chave masculina de simples, todos os outros caíram no qualifying, o João vai ser o representante do Brasil, e vamos falar sobre a estreia dele. Será que é acessível? Já adianto que acho que é, mas como que o João pode vencer o Kekmanovic, que é o adversário dele? Vamos falar também sobre a sequência, se o João ganhar, quem que ele pega, como que estão os adversários ali do quadrante dele que ele pode enfrentar, e depois, uma segunda parte desse vídeo também, como que eu acho que o João deve jogar, qual que deve ser a estratégia dele, o pensamento dele para esses jogos. Eu acho que é uma opinião um pouco impopular, mas vamos bater um papo sobre tudo isso nesse vídeo a partir de agora. Bora então começar falando sobre o primeiro adversário do João, o único que é certo, né, o adversário da estreia do João Fonseca lá no US Open, que é o Miomir Kekmanovic. Tenista da Sérvia, um tenista que hoje é o 45º do ranking da ATP, então é um duelo muito parelho ali em relação a posições na ATP. O João hoje é o 44º, o Kekmanovic é o 45º, então é um jogo que já mostra o equilíbrio quando a gente fala de ranking. Por outro lado, o Kekmanovic é um cara muito mais experiente, está no circuito há mais tempo, já foi 27 do mundo, e é um cara que joga muito bem em quadra rápida. Vamos fazer um recorte recente dele aqui, dessa gira da América do Norte, ali, né, Estados Unidos, Canadá, de quadra rápida, para a gente entender a forma que ele chega, como que ele tá, se está bem, se está fazendo bons resultados, maus resultados. O primeiro torneio dele pós-Wimbledon, na quadra dura, lá nos Estados Unidos, foi em Washington, e ele foi eliminado na primeira rodada, e foi um jogo que, por curiosidade, coincidência, eu assisti esse jogo do início ao fim, contra o Zachary Svajda, o tenista norte-americano, que joga muito bem tênis. E aí o Kekmanovic faz 6-1 no primeiro set, depois toma 6-2 e 6-2, e pra mim, vendo o jogo aí, tem muito a ver com questão física. Vamos falar sobre isso. Antes passamos também por Toronto, o Kekmanovic foi até a segunda rodada, ganhou primeiro do Quentin Halys, o tenista francês. Na segunda rodada, em 3 sets, foi eliminado pelo Alexandre Miller, o tenista também da França, aquele que bateu o João aqui no Rio Open, joga muito bem tênis, também em 3 sets, bateu o Kekmanovic, que foi até a segunda rodada lá em Toronto. Depois ele vai jogar em Cincinnati e perde na primeira rodada para o jovem norte-americano também da nova geração, o Ethan Quinn. É um cara que o João inclusive já bateu, um cara que está jogando muito bem tênis, o Ethan Quinn, e bateu o Kekmanovic na primeira rodada em 2 sets diretos. E agora o Kekmanovic está jogando, foi um daqueles que escolheu chegar no US Open com mais ritmo, está jogando o ATP de Winston-Salem, que acontece lá nos Estados Unidos, logo na semana que antecede o US Open, e ele está nas quartas de final. Talvez quando você esteja vendo esse vídeo, ele já jogou contra o Korda nas quartas de final. Não tá jogando enquanto eu tô gravando esse vídeo, mas é um jogo bem duro para ele, contra o Korda que tá voltando de lesão, joga muito bem. Antes dele chegar e pegar o Korda, ele bateu por Kovacevic, que também é norte-americano, e também bateu o Darderi, que é um cara que joga muito bem tênis, mas é muito mais o Saibro. Então, assim, se a gente voltar desde o Washington, perdendo para o Svajda, até agora o Winston-Salem fazendo a melhor campanha dele nessa gira, é uma temporada boa. Perdeu a primeira rodada ali, mas agora tá numas quartas de final. É um cara que dá pra gente dizer que tá fazendo uma gira ok lá na América do Norte, nessa gira de quadra rápida, que é bom dizer, ele já falou que é a quadra que ele mais gosta de jogar, tá? Ele gosta de jogar na quadra rápida, é aquele cara que tem um jogo que realmente combina com a quadra rápida e gosta de jogar na quadra rápida, que é o piso em que vai ser disputado o US Open. Bom, a gente falou sobre os últimos resultados do Kekmanovic, mas agora vamos falar mais objetivamente, como que ele joga dentro de quadro, o que dá para esperar desse jogo. O Kekmanovic é um cara que eu já dei uma pista atrás quando eu falei do jogo contra o Svajda, que ele perde em 3 sets, e eu assisti esse jogo e claramente ele sentiu fisicamente. Foi um jogo que ele começa muito bem, domina o primeiro set com tranquilidade, e depois ele toma 6-2, 6-2, porque ele pregou. Assim, sendo muito claro, ele morreu fisicamente ali, e é um cara que visualmente, quando a gente começar a ver o jogo, qualquer um que já viu o jogo dele, dá pra ver que ele, para um atleta de altíssimo rendimento que tá ali top 50 do mundo, tá mais cheinho, tá mais rechonchudo do que o normal Kekmanovic. Então, se a gente pensar em um jogo de 5 sets, apesar de que a gente sempre fala aqui, todo mundo fala, é muito importante que o João não tá no auge físico dele ainda, ele ainda vai chegar lá com 21, 22 anos, mas mesmo assim, se o jogo alongar, se for um jogo mais longo, 5 sets, acho que o João tem uma vantagem física sobre o Kekmanovic,
como se trata de um Grand Slam, um jogo mais longo, acho que essa pode ser uma vantagem do João. Sobre o jogo em si, o Kekmanovic é um cara que, como eu falei, gosta de quadra rápida porque ele é um cara que dá muito reto na bola, é um cara que não vamos esperar pontos longos, tá? Sobre o João já é um cara que não é de ter pontos tão longos assim durante o jogo, e o Kekmanovic menos ainda. Ele é um cara que na devolução já tenta ser muito agressivo, quando tá sacando tenta ser agressivo na primeira, segunda bola, não vai ser um jogo de grandes ralis por nenhum dos dois lados, então assim, é a primeira coisa que a gente tem que ter na cabeça. Vai ter muito erro de um lado, vai ter muito erro de um outro, porque se a bola sobrar para o João, o Kekmanovic sabe que o João é muito agressivo, vai vir para cima, o João sabe a mesma coisa, então assim, é um jogo de bola, principalmente do Kekmanovic, mais reta, passando mais perto da rede, sem tanto topspin, o João até tem bem mais topspin que o Kekmanovic, mas um jogo bem de quadra rápida mesmo, quando a gente pensa que o Kekmanovic joga desse jeito, joga mais rápido, joga mais reto, devolve dentro da quadra, é isso que ele vai tentar fazer, é um cara que comete erros, como eu falei, mas também tem uma bola muito pesada, vai ser assim, aquele jogo para colocar os capacetes, tem tudo para ser o jogo uma pancadaria franca, o João a gente sabe pega muito forte na bola, o Kekmanovic também, ele não vai abrir mão disso, com certeza, então assim, a gente pode esperar um jogo com bastante erro, um jogo bem agressivo e bem reto, principalmente do Kekmanovic. O João vai ter muitas vezes que agachar um pouquinho mais, a bola vai estar na linha da cintura para baixo ali. Kekmanovic, por tudo que ele está jogando esses últimos jogos, que deu para ver, é um cara que joga bem reto e na devolução ele é muito agressivo. Ele tenta já entrar no ponto, o João vai ter que ficar bem atento com isso, tentar jogar com o primeiro saque sempre que puder, é óbvio. Se o João bater o Kekmanovic aqui, não é nenhuma garantia que vai bater, acho que é um jogo muito parelho ali, favoritismo talvez para mim um pouquinho pro João, mas é 55, 45%, para mim é um jogo bem equilibrado. Ele pega na segunda rodada o vencedor de Luca Nardi, o italiano, e Tomás Mahat, que é o único cabeça de chave aí desses quatro. O Mahat é o cara que é cabeça de chave, e aí assim, já adiantando que eu acho que é uma boa chave do João, porque o João não é cabeça de chave, dentre todos os cabeças que ele poderia pegar em primeira e segunda rodada, talvez o Mahat seja o menos melhor deles, assim, não dá pra falar pior, porque é um cara que joga muito tênis, o Mahat, eu gosto muito dele jogando, mas ele tá numa fase nem tão boa assim. Depois de Wimbledon, ele jogou apenas 2 torneios na quadradura lá na América do Norte, perdeu na primeira rodada os dois, perdeu para o Opelka numa primeira rodada, perdeu para o Manarino 6-3, 6-3 na primeira rodada também em Cincinnati. Então é um cara que apesar de jogar muito tênis, não vem com tanto ritmo assim, não vem tão bem assim. Então por isso que de todos os cabeças, poderia ser Sinner, Alcaraz, Zverev, de todos esses caras aí, claro, até o 32º ali, cabeça de chave, o Mahat talvez seja o menos pior de enfrentar em uma segunda rodada, se ele passar pelo Luca Nardi, porque o italiano tá jogando bem, ele vem de furar o qualify, na verdade ele perde na última rodada do qualify em Cincinnati, mas acaba entrando como look loser, vai até as oitavas de final, aí perde para o Alcaraz, que era o normal, mas também tá com ritmo, também joga bem, a gente lembra que ele bateu o Djokovic já na quadradura, é um cara que joga bem. O vencedor desse jogo aí vai pegar o vencedor de Kekmanovic ou João Fonseca na segunda rodada. São jogos que o João Fonseca talvez não seja grande favorito, nem na primeira, nem na segunda rodada, mas dá pra jogar. Por isso que eu acho que foi um sorteio até positivo, a gente tendo em conta que o João Fonseca não é cabeça de chave ainda de um Grand Slam. Na terceira rodada, se o João chegar até lá, pode ser o Mensik, pode ser o Maroznan, os dois que jogam muito tênis, mas isso vai ficar para depois. Vamos falar se o João avançar, a gente traz essas análises aqui sobre esses caras e tudo mais, mas vamos com muita calma. Antes disso, vamos falar um pouquinho sobre a estratégia que eu acho, a cabeça que eu acho que o João tem que ir pro US Open, e aí que eu falei lá no início do vídeo que eu acho que é uma opinião um pouco impopular. Isso porque quando o João joga e perde o jogo, todo mundo vai lá e vê, pô, muitos erros não forçados, e realmente é verdade. O João é um cara que, por característica, erra muito, quando ele perde os jogos, normalmente são muitos erros não forçados, e aí o pensamento mais óbvio ali, a primeira coisa que vem na cabeça é, pô, o João tem que ser mais regular, tem que ser mais consistente, ter mais segurança nas bolas, arriscar menos para errar menos, e aí ele vai ter chance de ganhar os jogos. Esse é um pensamento super válido, faz sentido por um ponto, mas eu acho ao contrário, assim, nesse momento do João, primeiro, é uma característica dele ser agressivo, e nesse momento que ele tá vivendo, o que eu tô sentindo, vendo ele em quadra e tudo mais,
é que ele tá no meio do caminho ali. Ele tenta ser um pouco mais regular, ele acaba baixando a intensidade até de perna, acaba baixando a intensidade de golpe, acaba errando, mesmo tentando ser regular. Ser mais regular, conseguir ficar nos pontos por mais tempo é algo que ele vai ter que trabalhar para o futuro da carreira, para os próximos anos. Mas hoje ele não consegue ser esse cara ainda. Claramente ele tem dificuldade de dar 2, 3 passos para trás e ficar, bater 10, 15 bolas por ponto. Ele fica um jogador muito vulnerável. E a grande virtude do João, onde ele se tornou um fenômeno para o Brasil, mas para o mundo inteiro, é sendo um cara agressivo. É acertando as bolas que normalmente 20, 30% das vezes acertar, ele acerta ali 60, 70, indo para a linha, indo para a bola. Então eu acho assim, o João é diferente, ele é bom por ser agressivo. Ele ganhou tudo que ele ganhou até agora, aos 18, 19 anos, que é aniversário do João, inclusive, foi sendo agressivo, foi indo pra bola e não tá funcionando. Quando ele, claramente, assim, alguns pontos, uns 15, 30, 30 iguais, que ele tenta ficar um pouco mais, ele acaba errando. Ele acaba jogando um pouco mais travado e tal, e acaba errando. Então, assim, pra mim, beleza, João, vai ter 40 erros não forçados, mas vai pra bola, vai pro saque, a devolução. Ao invés de ir lá para trás, vai para dentro da quadra. Eu realmente acho, realmente acredito que ele é mais perigoso, ele é um jogador melhor, mesmo errando mais e sendo mais agressivo do que hoje, quando ele tenta ir mais para trás e ser um pouco mais regular, e ele acaba perdendo confiança quando ele fica no meio do caminho ali, aí ele nem vai tanto para a bola, mas também não é regular, fica um negócio que ainda não está encaixado. Então acho assim, é um Open, ele já foi campeão juvenil lá, é para retomar a confiança que está em falta nesses últimos jogos, já falando sobre isso aqui no nosso canal. Então eu acho assim, colocar na cabeça que é para ir para dentro da bola, é para ser agressivo. Se perder a primeira rodada pro Kekmanovic, a gente não quer, mas tá tudo certo. É muito novo, perder a primeira rodada de Grand Slam, ele não perdeu até hoje, é normal, muitos perdem, metade da chave perde. Então assim, vai pra bola, vai ser agressivo, tenta jogar do seu jeito, quer sendo mais agressivo. É isso que eu penso. Não sei o que vocês acham, deixa aqui no comentário se vocês concordam comigo, discordam, até acho que a maioria vai discordar, acho que a maioria gosta de um João mais regular, enfim, é muito válido achar uma coisa, achar outra, mas quero saber o que você pensa aqui nos comentários. E um detalhe muito importante, o último, antes de fechar o vídeo, é que o João vem treinando muito, né? Os relatos de todo mundo que tá lá nos Estados Unidos, até estrangeiros, que poucas vezes viram um jogador treinando tanto depois de ser eliminado, como foi em Toronto, em Cincinnati, tá treinando muito, tomara que seja para recuperar essa confiança, recuperar o tempo de bola ali, para conseguir ser muito agressivo e acertar mais do que errar, que é o que a gente espera dele lá no Open. Mais uma vez, deixa aqui o seu comentário, deixa o like também, é muito importante para o nosso canal, para o YouTube oferecer esse conteúdo para mais pessoas, e se inscreva aqui no nosso canal se você ainda não for inscrito, que é muito importante também para a gente crescer. Um abraço e até a próxima.